CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro. Vamos dar início a mais um estudo. Hoje quem vai dar o estudo é o nosso companheiro Roberto. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 6. Hoje nós vamos estudar o item 6. O capítulo 6 ainda é o Cristo Consolador. Vamos passar alguns avisos. Nossos estudos já começaram. Venham estudar. Temos todos os horários. Manhã, tarde e noite. De segunda a domingo. Não para, gente. Então tem horário para todo mundo. Eu trabalho de manhã. Vem à noite, vem à tarde. Eu trabalho à noite. Descanso um pouquinho, vem à tarde. E a gente tem, além das obras de Kardec, nós temos André Luiz, Leon Denis. Agora começou o Problema do Ser, na segunda-feira, na parte da manhã, é o Problema do Ser, do Destino e da Dor. E vocês estão todos convidados a virem estudar. Porque é o estudo, gente, que alavanca, que tira as nossas dúvidas. O estudo aqui na palestra a gente ouve, mas é realmente no estudo que a gente pode perguntar, tirar dúvida, né? É bom demais. Vamos falar da nossa obra social no sábado. Acontece de 8 às 11, 11h30. E a gente assiste criança de bebê de 0 até 18 anos. E as crianças chegam aqui às 8, tomam café, almoçam, os responsáveis também são evangelizados. E é um trabalho muito bonito. Então, se alguém quiser conhecer, vir ajudar, depois da palestra, conversa com o Newton, com a Adilane, que ele vai encaminhar vocês, vai direcionar vocês no sábado, vocês vão vir conhecer o trabalho, e aí vão ver onde é que vocês se identificam melhor. Bom a gente trabalhar no que a gente gosta, né? Gosto de beber, tem 20 para tomar conta. Gosto de que jovem, também tem um monte. E a gente, é um trabalho que a gente sempre precisa, porque está sempre entrando criança, e a gente pede para... A gente monta a cesta básica dos assistidos, então a gente está sempre pedindo doação. E a gente realmente precisa pedir, porque não dá conta de tantas famílias que vão chegando toda semana, e a quantidade só vai aumentando, não diminui não. Nós vamos fazer a leitura de harmonização, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, do autor espiritual Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. Se alguém, depois da palestra, precisar de atendimento fraterno, é só aguardar, ficar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador, um médium, para poder da orientação que for preciso. E essa orientação, gente, é sempre à luz da doutrina espírita, tá? Vamos agora fazer a nossa leitura, dar início ao nosso trabalho. Hoje a leitura é de número 51 e tem como título Meninos Espirituais. Desculpa, gente, eu gostaria de pedir, se vocês precisarem ficar com o telefone ligado, que ponha no vibra, se puder desligar, porque na hora do estudo, para
que ele não toque alto e atrapalhe um pouquinho. O título é Meninos Espirituais. E Emmanuel destaca um versículo da carta de Paulo aos Hebreus, e esse versículo diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, pois é menino. E Emmanuel vem nos esclarecer sobre esse versículo de Paulo. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso que lhes é dado a nutrir. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nascestes e onde estivestes longo tempo completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso amado Jesus, e pedir a esses amigos espirituais que aqui já se encontram, a essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, que ajudem ao nosso irmão Roberto, que vai fazer o estudo de hoje, que as palavras dele possam chegar aos nossos corações, que essas palavras possam ser a sementinha que vai cair e vai criar raízes em nosso coração. A nossa irmã companheira Silvana, que também depois do momento do passe, vai fazer a sustentação do nosso passe. E pedimos a todos esses espíritos que fiquem conosco, que nos amparem e que nos clareiem a mente. Em nome de Jesus, em nome desses espíritos amorosos e em nome de Deus, pedimos autorização para dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho pequenininho do item 6. Fechei a página. Para o Roberto poder ter mais tempo para fazer o estudo. Vai até 7:50, tá, Roberto? E o item 6 diz assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar as suas lágrimas.
Agora o Roberto vai dar continuidade ao nosso estudo. Alô, alô. Bom, pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui. Agradeço a direção da casa pela confiança, né? É sempre uma responsabilidade grande nós falarmos de doutrina espírita, de evangelho. E esse capítulo ele é muito bonito. Eu tenho assim uma ligação com esse capítulo. Falando rapidamente, às vezes eu comento isso aqui. Quando eu era garoto, tinha uns 12 anos, tinha na minha cabeceira assim, alguns livros. E dois me chamavam a atenção. Um era de educação sexual. E o garoto ia lá olhar aquilo. E o outro era o Livro dos Espíritos. Acho que meu pai deixou estrategicamente ali, né? E eu costumava ler o Livro dos Espíritos, lógico, não tinha entendimento de hoje. E cresci, virei adulto. Quando me perguntavam minha religião, eu falava, eu sou cristão. Eu tinha um negócio assim, e tenho até hoje com nosso amigo Jesus, que eu via um filme e me emocionava. Então eu aceitava aquilo que eu lia, que são informações espirituais, e era assim, muito vidrado em que Jesus falava, na vida dele. Mas um dia eu tive contato com essa história do Cristo Consolador. Aí eu associei completamente o Espiritismo com Jesus. Aí tudo mudou. Eu já tinha uma visão das coisas espirituais, mas quando eu realmente fiz uma associação do Espiritismo com Jesus, que o Espiritismo só existe por vontade de Jesus, que aqueles espíritos enviados na França, que até hoje nos cercam, trabalham com Cristo, tudo mudou para mim. Aí eu passei a ter uma outra visão da doutrina espírita. Porque muita gente ainda pensa que é um francês que, por curiosidade, entrou em contato com os espíritos, escreveu algumas coisas sobre isso, e a coisa é muito mais ampla, muito mais profunda do que isso. Isso é o espiritismo, ou seja, essas informações que vêm da espiritualidade seguem um planejamento espiritual para o nosso planeta. Porque existe um planejamento para a vida de vocês. Podem acreditar que muitas das coisas da vida de vocês foi planejada, inclusive com a participação de alguns de vocês antes de encarnar. Tá? A única coisa que não está definida na nossa vida são as questões morais, aquelas decisões que nós temos que tomar, seguir a direita ou a esquerda, fazer isso ou não fazer. Isso é o livre-arbítrio. Outras questões, reencontros com pessoas, até a natureza da morte, a data aproximada da morte, tudo isso está definido. Né? Não existe o fatalismo para as questões morais. Se você sair daqui e resolver se jogar embaixo de um ônibus, não é porque estava definido, foi decisão sua. Né? Então, essas questões morais, nós definimos na encarnação. Mas voltando ao Consolador, então eu vou falar assim muito rapidamente, porque sempre que eu tenho um público assistindo, nós não sabemos quem tem muito estudo, quem tem estudo. Então, uma informação. Jesus é um espírito que não precisa encarnar mais há muito tempo. Ele atingiu o cume da escala evolutiva, um espírito puro, perfeito. Então, como é que ele encarnou? Foi decisão dele para deixar uma mensagem dele direta para os habitantes desse orbe terrestre. Encarnados e desencarnados, daqueles daquela época e todos que viriam depois. No tempo de Jesus, a Terra tinha cerca de 300 milhões de pessoas encarnadas. Hoje nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas encarnadas. E o orbe terrestre, o planeta como um todo, envolvendo as esferas espirituais, tem cerca de 30 bilhões de seres. Para cada encarnado, nós temos basicamente 3 desencarnados. E esse número varia ao longo do tempo, porque existe migração de espíritos entre mundos. A população não é sempre a mesma. Muitos de vocês provavelmente vieram de outros orbes, saibam disso,
E certamente todos um dia sairão aqui da Terra para outros orbes nessa jornada evolutiva nossa. Então Jesus, quando veio, um espírito que está bilhões mesmo de anos à nossa frente, ele sabia quais eram as nossas limitações. Então ele não se aprofundou em certos assuntos. Por exemplo, a vida espiritual. Falar de corpo espiritual naquela época, perispírito, né? Embora esteja lá na Bíblia, Paulo de Tarso, né? Assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Então todos vocês têm entranhado aí no corpo físico esse corpo espiritual, que vocês tinham antes de encarnar. E quando vocês desencarnarem, deixarem esses corpos aqui na Terra, vocês vão se desligar e vão com o seu corpo espiritual de volta para onde de onde nós viemos, né? O chamado mundo espiritual, a vida espiritual, que é outra dimensão. Então Jesus, para falar daquilo que já era possível no século XIX, naquela época não tinha condição de se falar. Até sobre a reencarnação, né? Eu sempre cito o diálogo com Nicodemos, que Nicodemos era um doutor da lei. Os judeus acreditavam e acreditam em reencarnação, isso eu sempre comento também. Então ele trava um diálogo com Nicodemos e Nicodemos não entende bem como é que pode um homem velho entrar de novo no ventre da mãe para nascer de novo. E Jesus encerra o diálogo ali. Né? Se você não acredita quando eu te falo das coisas da terra, como você vai acreditar quando eu falar das coisas do céu? Se eu falar coisas mais elevadas, de onde eu venho, do meu plano, você não vai compreender. Então, um pouco antes de ir para a cruz, Jesus deixa uma mensagem que está no Evangelho de João, que eu vou ler aqui. Na Gênesis tem assim uma tradução um pouquinho diferente. Capítulo 14 do Evangelho de João, tá? Essa informação é importantíssima. Por um acaso, se alguém não conhecer, isso é o tipo da informação que vale a pena vocês gravarem. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Esse outro é importante, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. E agora vem a parte importante. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas. Que coisas? Aquelas que eu não pude ensinar agora. Porque vocês não têm capacidade mental de entender isso agora. Então, vos ensinará todas as coisas. E vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Recordar o quê? Aquilo que ficou registrado depois, em vários evangelhos, que num concílio ficaram 4, os canônicos, que é o evangelho dele. Então ele diz que no futuro vai enviar um outro Consolador para explicar aquilo que ele não pôde explicar e relembrar o evangelho. E o que ele não pôde explicar? Justamente a visão espiritual da vida, a vida espiritual. Jesus, quando reaparece depois da cruz, ele não foi para a cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele foi para ensinar que a vida continua. Né? E ele falou disso o tempo todo. E ele ainda aparece algumas vezes para os apóstolos, para algumas pessoas, antes de voltar de vez para a parte espiritual. Então essa informação é fundamental, porque Jesus diz que no futuro vai enviar um outro Consolador. Quando ele enviaria isso? Aí o Espiritismo é uma fé raciocinada, né? Se ele não pôde falar na época, porque as pessoas não tinham condições de entender, quando que ele enviaria? Quando as pessoas tivessem condição de entender. Fácil, né? Mas quando? Quando começou a ciência, o linguajar de ondas, de energia, de vibração, e isso se deu no século XIX. Você pega toda a base de tudo que aconteceu no século XX, televisão, rádio, tudo. Toda a ciência do século XX, a base está no século XIX. Quando que vem o Espiritismo? Na metade do século XIX. Então Kardec já fala de corpo espiritual, de dimensões, de vibração,
de uma matéria que não é visível. No século XIX, hoje a ciência já fala de uma matéria que não é visível, que eles chamam de matéria escura, porque não reflete a luz. A ciência já fala hoje que só 4% da matéria do universo é essa da tabela periódica, e isso está no Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se entre os mundos, as estrelas, é tudo vazio, vácuo, você acreditava que tudo era o vácuo. Os espíritos respondem, não, está tudo preenchido por uma espécie de matéria que os seus sentidos não conseguem captar e que os seus instrumentos não conseguem captar também. Décadas depois, no século XX, a ciência vem dizer isso, está tudo preenchido por uma espécie de matéria, a matéria escura. Olha só. E Kardec uma vez falou, né, se um dia a ciência for contra o que o Espiritismo ensina, fiquem com a ciência. Até hoje, eu não vejo nada assim que... Pelo contrário, a ciência está confirmando as informações espirituais. Então, esse consolador, esse outro consolador, vem no século XIX, na forma de várias informações que aí sim, vamos entender o seguinte, Jesus não trabalha sozinho, ele trabalha em equipe, com grupos. Quando ele veio aqui, qual foi a primeira providência dele? Arrumar 12 apóstolos, não foi isso? Para quê? Eles difundir. Ele é o grande mestre. E ele cria os seus discípulos, aqueles que vão difundir os seus ensinamentos, que tem que praticar também. Não é só aprender, né? Aprender e praticar. E no chamado plano espiritual, Jesus tem um grupão trabalhando com ele. Quem são esses espíritos? Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Dr. Bezerra, Espírito do Oriente, que a gente não sabe o nome, seu Altivo agora está lá, fazendo parte dessa equipe, não sei se o Leão Denis está por aí, deve estar, né? Então é um grupo muito grande que trabalha com Cristo, espíritos que estão numa esfera espiritual mais elevada. Então no século XIX vem esse outro consolador. E aí só para completar, antes de entrar aqui no texto, muitos espíritas, eu já ouvi muita gente boa falando isso, que o espírito de verdade, que ele fala que vai o espírito de verdade. E Kardec, quando codifica a doutrina espírita, se apresenta ao espírito, que ele pergunta, qual é o seu nome? Ele fala, verdade, me chama da verdade. E muito espírita diz que é Jesus. Secou a garganta. Acontece o seguinte, o Espírito de verdade é outro Espírito, não é Jesus. Mas Jesus fala através dele. Então as informações, as mensagens que vêm do Espírito de verdade, é Jesus falando através dele. E esse Espírito de verdade coordena esse trabalho do Consolador. Dá para entender? No Livro dos Médios, isso está bem explicado. Eu não vou entrar em detalhe aí, até trazer o Livro dos Médios, quando um espírito fala através de outro. É muito comum, por exemplo, o Dr. Bezerra, ele tem centenas de espíritos que trabalham com ele. E o Dr. Bezerra fala através de um médium, mas é um outro espírito ligado a ele, como se fosse dois celulares, um transmitindo para o outro. O que importa é a natureza da mensagem. Então, o Espírito de verdade é outro espírito, é outro consolador que Jesus fala aqui. E só para corroborar isso, lá na Gênesis, no capítulo 17, item 39, olha o que é Kardec falando aqui. Quem deverá ser esse enviado, o Consolador, né? Ao dizer Jesus, orarei ao meu Pai, ele vos enviará um outro Consolador, isto indica claramente que não se trata dele mesmo, dele Jesus. Isso é Kardec dizendo. Vou repetir. Orarei ao meu Pai, ao dizer Jesus, orarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, isto indica claramente que não se trata dele mesmo. Se não teria dito, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Então está claro que o Espírito de verdade não é Jesus. Porém, quando o Espírito de verdade traz algumas informações para Kardec,
e Kardec registra isso, é Jesus falando através dele. É como se esse Espírito de Verdade fosse um médium de Jesus, entendeu? Então você lê a mensagem do Espírito de Verdade, aí sim você fala, é Jesus. Mas não que o Espírito de Verdade seja Jesus. Jesus envia essas informações, o Espírito de Verdade passa isso para Kardec. E esse Espírito de Verdade, diz Kardec aqui, coordena toda a equipe espiritual do Consolador. Dá para entender? Então nós temos Jesus, o Espírito de Verdade e um grupão de espíritos que se manifestam. E Kardec vai registrando isso. Então o Espiritismo, que vem no corpo de uma doutrina, traz essas revelações da vida espiritual. E é extremamente consoladora, porque aí só o estudo, não adianta. Tem coisas que só com o estudo a gente vai ter uma visão mais ampla. Essa coisa de que existe uma ligação entre os mundos têm seus dirigentes, seus governadores, eles se comunicam, espíritos transitam de um mundo para o outro. A Terra não é só essa esfera onde nós estamos. A Terra é como se fosse vários mundos num mundo. Cada esfera dessa é uma faixa vibratória, onde o nosso corpo espiritual, ao desencarnar, vai estar numa dessas faixas, como se fosse vários andares. Né? Quanto mais você ama, mais elevado nessas faixas você vai estar. Se você ama num nível, está na faixa 3. Se ama muito mais, vai estar na faixa 5, por exemplo. Terceiro andar. Então, no mundo espiritual não está todo mundo misturado como aqui. Os espíritos se dividem por vibração, que tem a ver com a capacidade de amar, que tem a ver com a evolução do espírito. Então, o espiritismo tem tudo a ver com Jesus. Mas por que Jesus faria isso? Mais tarde enviar esse Consolador? Porque ele sabia que a sua mensagem seria desvirtuada, mal compreendida, haveriam guerras, divisões, irmão contra irmão. Não pensem que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Não pensem que a minha mensagem de amor vai sensibilizar a humanidade. Vocês vão se matar em meu nome, vão se dividir em várias crenças antagônicas, todas em nome de Jesus. E como se matou em nome de Jesus, como se matou em nome de Deus até hoje. Até hoje tem gente se explodindo em nome de Deus. Então, na hora em que a ciência desponta, vem o Consolador, com essas informações, com essas mensagens. E o capítulo 6, o título é o Cristo Consolador, que são várias mensagens do Espírito de Verdade. Ou seja, Jesus falando através do Espírito de Verdade. Então, são mensagens de Jesus. Tá? E o Espírito de Verdade, então, preside, isso também está na Gênese, que vou ler só esse item, 40. O Espiritismo realiza, como já foi demonstrado, todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode dizer que foi seu criador. É o produto do ensinamento coletivo dos Espíritos, ensino ao qual preside o Espírito de Verdade. Então, esse Espírito de Verdade preside esse projeto de Jesus de trazer informações novas sobre a vida espiritual e uma visão renovada do Evangelho. Ele preside e ele trabalha com Cristo. Dá para entender? E Jesus preside o quê? Todo o planeta e a transição planetária, esse momento que a gente está vivendo, a separação do joio e do trigo, a Terra se transforma. Isso é presidido por Jesus. Ele coordena isso. Dito isso, deixa eu ler então a mensagem, o item 6, tá? Que é são 4 a 5 mensagens do Espírito de Verdade. São todas mensagens belíssimas, profundas, onde Jesus, através do Espírito de Verdade, vem consolar todos nós. Nos dizer, olha, confie em Deus, vocês são filhos de Deus, são muito amados, suportem suas dores, vocês não estão sofrendo a troco de nada, existe uma ligação com o passado de vocês, escolhas mal feitas do passado, mas eu estou com vocês, tenham fé, tenham força. Tá? Então todas as mensagens desse capítulo são nesse sentido. Eu sou o médico das almas, venho como outrora aos transviados filhos de Israel.
E essa mensagem, o item 6, é assim. Eu vou ler toda ela, depois eu comento, tá bem? Ela tem 3 parágrafos. É uma mensagem de 1861, quando Kardec estava codificando a doutrina e dedicando um tempo para esse evangelho, que é o evangelho, isso é importante também. O evangelho segundo o Espiritismo é o evangelho de Jesus, passagens que estão na Bíblia, só que traz a informação, a explicação espiritual. Teria que ser, né, para no futuro enviar outro Consolador, para explicar todas as coisas e relembrar o que havia. Aqui está sendo relembrado o que ele havia dito com a visão espiritual. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Para cá? Tá bom. Então, item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Toda essa mensagem tem uma profundidade, uma beleza. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então, essa é uma das mensagens desse capítulo. Eu vou comentar alguns trechinhos aqui. Eu diria o seguinte para vocês: imaginem que vocês pudessem ter assim o privilégio de receber uma informação. Olha, Jesus vai mandar algumas informações para vocês atualizadas. Além daquelas que estão nos evangelhos, na Bíblia, ele vai mandar outras mensagens. Isso não seria maravilhoso? Mensagens atuais, ele agora falando com a gente? Pois é, são essas mensagens aqui. Porque é Jesus falando aqui através do Espírito de Verdade. E Kardec codificando isso. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi montado, Kardec foi instruído a não montar o Evangelho conforme está na Bíblia, em ordem cronológica, do nascimento de Jesus até a cruz. Ele pegou por assuntos. Tem um capítulo que fala sobre as dores, o sofrimento, bem-aventurados os aflitos, tudo em cima do Sermão da Montanha. E a espiritualidade vem nos instruir por que dos sofrimentos, a lei de causa e efeito, aquelas crianças às vezes que nascem cega, surda, muda, tetraplégica, por quê? Azar da mãe, castigo de Deus, tem que ser assim porque Deus quer. Não, existem leis.
Essas crianças são espíritos imortais, que já têm milhares de anos de vida. E hoje, aquelas que vêm com certas sequelas, trazem isso gravado no corpo espiritual. E por aí vai. A gente passa a ter um entendimento, por exemplo, das dores, do sofrimento. É um capítulo muito rico, esse capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, que é um trecho do Sermão da Montanha, porque serão consolados. Então, o Cristo Consolador, ele associa inteiramente o Espiritismo a Jesus. Quando Jesus falou lá, repetindo, tá? É bom repetir certas coisas. Antes de ser preso, ele fala, muitas das coisas que eu estou ensinando, vou falar a minha concepção aqui. Olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas não adianta que vocês não iam entender. Então, no futuro, eu vou enviar um outro consolador. Vou mandar alguém da minha equipe para explicar tudo que eu não posso explicar agora. E relembrar tudo isso que está sendo escrito sobre mim, sobre o que eu estou ensinando, com a visão espiritual, que agora vocês não conseguem entender. Basicamente é isso. E vem no século XIX junto com a ciência, porque o que aconteceu no século XIX também é impressionante. Pouca gente se dá conta disso. A curva do conhecimento vinha assim. Quem está acostumado com gráfico, né, vem quase reta, subindo um pouquinho. Então eu sempre dou o exemplo assim. Pegar um período da história, 1500 anos antes de Cristo, 1500 depois de Cristo. Como se andava, como se navegava 1500 anos antes de Cristo? Barco a vela, barco a remo, não é isso? O que mais? Basicamente isso. 1500 anos depois, Cabral, barco a vela, barco a remo, pouca coisa mudou. Como é que era a comunicação 1500 anos antes de Cristo? Fumaça, pombo-correio, aquele cavaleiro com a carta para entregar. E 1500 anos depois, tempo de Cabral, mesma coisa. E se vocês pegarem no campo do conhecimento, pouca coisa mudou. Nas construções, medicina, e vai, 1600, quando chega a 1900, vem Huntington, Graham Bell, Santos Dumont, os irmãos Wright, né? William Crookes. Você bota os nomes da ciência, os pais da física, da química, e a curva do conhecimento faz isso, ó, no século XIX. O que denota que alguma coisa aconteceu. Então, é tipo assim, teu coração está assim, o gráfico, tum, tum, tum. De repente, não faz isso, alguma coisa aconteceu. Fugiu da curva. Então, ali, o campo do conhecimento deu um salto. A espiritualidade reuniu espíritos mais evoluídos, mais avançados, próprio Einstein, Nikola Tesla e outros, e a curva do conhecimento deu um salto. Quando ele vem o Consolador, na metade do século XIX. Aí vem espíritos muito elevados também no campo moral, né? Muitos apóstolos, e é deixado esse grupo de ensinamentos que a gente chama de doutrina espírita. Eu estou repetindo muito isso para vocês entenderam onde nós estamos, o que é o espiritismo. Então, outra coisa importante, isso não quer dizer que os espíritos sejam melhores, que o espiritismo é superior a outras religiões. Chega disso. Chega dessa história de um querer ser melhor do que o outro. O que define quem vai ser feliz, quem vai para uma esfera espiritual superior, não é quem é espírita, não é quem é católico, não é quem é evangélico, não é quem é budista, é aquele que ama. Então a pessoa pode até às vezes não professar uma religião, mas ele tem uma conduta moral, ele é uma pessoa amorosa, justa, amiga, e leva a vida dele às vezes com sacrifícios, com dores. Esse está habilitado. O Espiritismo só nos dá uma coisa, a responsabilidade, porque a gente tem muita informação. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Mas o Espiritismo traz informações tão maravilhosas que quando a gente já lia o conhecimento, a conduta, a mudança, a maneira como a gente vai se comportar na vida, aproveitando o nosso tempo, aproveitando a nossa vida, isso tem um efeito, né, muito positivo para o espírito. Então, aqueles que se dedicam ao trabalho, por exemplo, aqui nós temos a evangelização, né? Sábado,
Quem está disposto a abrir mão de um sábado por semana em favor de família, de crianças carentes, nem sempre, às vezes, de pessoas da casa, nem sempre as pessoas querem sair da zona de conforto. E esse é o grande passo, quando a gente pensa no outro mais do que nós pensamos em nós, quando nós sacrificamos talvez o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, em favor do próximo. A gente não precisa de grandes atos, né, para praticar esse amor. A gente precisa, às vezes, sair da zona de conforto. E isso para os tratamentos, para os estudos, porque quando você vem no estudo, você está dedicando tempo a você, a amar o próximo como a ti mesmo. O que é se amar? Você adquirir conhecimentos, mudar a sua mente sobre a vida, isso não é amar também? É importante? Então, vocês estão se amando nesse sentido de adquirir conhecimentos? O fato de vocês estarem aqui é extremamente positivo. Estão buscando algo, não é? Então eu vou reler esse capítulo, não reler, comentar algumas passagens, tá? Então, através do Espírito de Verdade, Jesus fala: venham instruir e consolar os pobres deserdados. Quem são os pobres deserdados? Esses espíritos que vêm falhando. Alguns foram exilados no passado de alguns orbes, e que estão na Terra reencarnando, e que sofrem. Não porque Deus os castigue, porque Deus não castiga ninguém. É a lei de causa e efeito, o afastamento do amor faz com que esses espíritos sofram. E pelo menos aqueles que já despertam para essa realidade espiritual, esses são consolados. Porque o próprio conhecimento, levando à mudança de atitude, a famosa reforma íntima, faz com que você, não que você vai ficar isento de dores, porque os espíritos não afastam a dor da nossa frente, mas eles nos tornam mais fortes para encarar a dor. E é isso que Jesus faz. Ele não vai carregar a cruz de ninguém. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, ele disse. Então, as nossas dores, os nossos pecados, nossos erros, são só nossos. Eu não gostaria que Jesus fosse para a cruz para me salvar assim. Eu pediria, por mim não, por favor, deixa eu resolver os meus erros. Vocês não pensariam assim? E teria cabimento alguém morrer para pagar o pecado do outro? Jesus veio ensinar, ele vem praticar a lei de amor. É isso que ele veio fazer. E até hoje, nós, cabeças duras, que nos agarramos numa religião, achamos que estamos salvos, porque a gente cai de joelho e faz uma prece. Prece é importante, fundamental, mas o mais importante é a prática do amor. É a parábola do bom samaritano. Aquele que estava caído na estrada, passou um religioso, passou outro, e o samaritano é que saltou lá do cavalo, do camelo, seja lá o que for, pegou aquele caído, levou para uma estalagem. E Jesus conta essa história, né, para um grupo que perguntava: quem é o meu próximo? Desse amar o próximo. Ele fala, diz a parábola do bom samaritano, no final pergunta: qual dos três praticou a lei de amor? O doutor da lei tem que falar, o samaritano, né? E Jesus vai, então vai e faz o mesmo, né? A lei é essa. Então, na nossa evolução, nós fatalmente teremos que dar a mão para aqueles que estão atrás, que ficaram na retaguarda, que não avançaram conosco. Isso é da lei, isso é amor. Se não fosse isso, nós estávamos roubados, porque esses espíritos todos que estão aqui estariam lá na frente de costas para nós, mas eles vêm aqui justamente fazer isso. Eles são os bons samaritanos, e nós somos os caídos na estrada. Os deserdados, que Jesus diz: venham instruir, levar informações novas para vocês sobre a vida espiritual e consolar vocês, pobres deserdados. Entenderam? Às vezes uma frase tem tanta coisa por trás e tanta coisa bonita. Então, gente, todos vocês, mesmo quem esteja com uma doença séria aqui, um problema emocional sério, um problema familiar sério, vocês não estão abandonados. Vocês são filhos de Deus, são muito amados. Força, fé. E Jesus não é para se colocar numa estátua e a gente ficar como se estivesse
apenas fazendo um culto. E Jesus não quer isso, ele quer que nós sigamos os seus ensinamentos. Tem uma história de Gandhi, quando a Índia estava tomada pelos britânicos, pelos ingleses, e Gandhi passou numa praça cheia de soldados. Aí um soldado viu Gandhi, foi lá e deu um murro na cara de Gandhi, Gandhi caiu no chão. Isso é verídico. Gandhi, tonto, levanta, o soldado dá outro murro na cara de Gandhi. Ele cai. Aí ele levanta de novo e o soldado pergunta: quem te ensinou a ser esse covarde? Aí o Gandhi olha para o soldado e fala: o exemplo quem deu foi esse que você carrega no peito nesse crucifixo. O soldado era cristão? Era. Ele se dizia cristão. Ele só fazia culto a Jesus, mas praticar, nada. E esse é o drama da humanidade com relação a qualquer religião: fazer culto e não praticar. Então, a prática da lei de amor é que nos leva à elevação espiritual, que nos conduz a uma vida mais feliz. A salvação, já ouviram esse termo, né? Jesus salva. O que é a salvação? É a partir do momento que você se dá conta de que você é um ser espiritual, você começa a olhar para dentro de você, se conhecer e toma uma atitude de mudança, você começa um processo de salvação. Você começa um processo de elevação espiritual. Porque muitos de nós vêm reencarnando e patinando. O progresso é muito lento. Mas quando você se dá conta de quem você é como filho de Deus, e o Espiritismo é muito rico, muito útil para isso, você cair na realidade da vida, ele te propicia a não ficar fazendo culto, a não ficar patinando. Propicia a você aquela força interior, através do conhecimento, da instrução, para você mudar. E você tomar cuidado com aquilo que você fala, aquilo que você faz aos outros, porque a vida de relação é a coisa mais difícil, mais complicada no nosso mundo. Se relacionar, você tratar bem, você realmente ver no outro um espelho seu no melhor sentido, e você fazer o melhor pelo outro, quando você se dedica ao outro. Então, esse exemplo de Gandhi serve para nós. Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos só cultuando Jesus ou os espíritos. Eles também não querem isso. Leon Denis, seu altivo, não quer que a gente fique caindo de joelho para eles. Eles querem que os trabalhadores trabalhem, que a gente ame, que a gente cresça. Esse é o esforço deles. Esse é o esforço da espiritualidade. Esse é o esforço de Jesus. Tá bom? Então, seguindo aqui, obreiros, traçai o vosso sulco. Sabe aquele, você está lá na terra arando e você está cavando, cada um faz o seu caminho. Então, traçai o vosso sulco. Não sou eu que vou fazer, vocês é que tem que traçar o de vocês. A caminhada de vocês é de vocês. Recomeçai no dia seguinte, o afanoso labor da véspera. Não desista, continue esse trabalho. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, Jesus, através do Espírito de Verdade, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ele está dizendo: eu estou sempre com vocês. E a gente lê nas obras espíritas, mesmo os espíritos que estão no umbral, basta uma disposição do espírito de mudança. É o André Luiz, antes de ir para o nosso lar, faz uma prece. Qualquer sinal de arrependimento, de mudança, tem a espiritualidade para resgatar aquele espírito. Então Jesus fala: eu estou no silêncio dos vossos pensamentos. Vocês não estão sozinhos, mas vocês precisam mudar. Vocês precisam ter atitude de mudança, atitude de amor para com vocês mesmos. Porque a lei é amar o próximo como a ti mesmo. E por falar em não amar a si mesmo, quantos suicídios a gente tem visto? Quantas crianças e jovens cometendo suicídio, desesperados, sem fé, sem um norte. Então eu diria para vocês que são adultos, conversem com as suas crianças, conversem com os seus jovens sobre espiritualidade. Não é transformá-los em espírita, não é empurrar a goela dentro, é conversar.
sentir o comportamento, porque eu já vi muitos suicídios jovens e os pais ficam surpresos, desesperados, um sentimento de culpa, não achavam que o filho estava tão fora da realidade, tão perturbado. Então, evangelizem as suas crianças, né? Conversem, e quando é pequenininho, coloque mesmo numa evangelização, seja onde for, mas peço permissão para convidar pelo CEA para cá, para a evangelização. Eles são o futuro desse mundo. Nós, daqui a pouco, estamos partindo. Quem vai ficar aqui? Essas crianças. E o que a gente tem visto de valores? Hein? Existe no mundo um movimento contra o cristianismo. Na Índia, em alguns lugares, na China, está horrível. Cristãos sendo mortos. E no Brasil, parece que querem abafar o nome do Cristo, na Europa também. Isso é trabalho das trevas, dos nossos irmãos que estão nos planos lá embaixo, e a espiritualidade está mergulhando lá nesse momento para acabar com esses umbrais. E eles vêm em cima de nós. Isso estava descrito. Isso está inclusive na Gênese, sinais dos tempos. Nós estamos no momento da transição, da separação dos espíritos violentos, separação do joio do trigo, dos que vão sentar à direita e à esquerda do meu Pai, separação dos lobos das ovelhas. Então, o momento que a gente está vivendo é gravíssimo para o planeta. E se nós não nos vermos como seres espirituais e não tivermos uma atitude, a gente pode, depois do lado de lá, se arrepender muito de oportunidades que tivemos de fazer o bem e não fizemos, a nós mesmos. Porque nós sofremos do lado de lá, não só pelo mal que nós fazemos, mas pelo bem que nós tivemos a oportunidade de fazer e não fizemos, porque ficamos na zona de conforto. Então, esse item desse capítulo é riquíssimo, como todos os outros. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos, vocês estão sofrendo, tem problemas. Aqui deve ter gente desempregada, deve ter gente com problemas de relacionamento, problemas de saúde, problemas emocionais, depressão. Mesmo assim, isso não evita que você ajude. Primeiro você tem que se ajudar, você tem que se amar, né? Buscar tratamento, mas isso não impede de você estender a mão. Então Jesus, através do Espírito de Verdade, fala: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Porque não pensem que a turma que trabalha aqui não tem problema, não chora, não tem dor. Tem ou não tem? Todos, não tem ninguém aqui, estou bem, de dinheiro, de saúde, tudo, emocionalmente. Não. Eu venho de uma casa, eu trabalhei e vi muita gente com câncer, com cirrose, atendendo pessoas na maca, tratamento de saúde, a pessoa com câncer, atendendo a pessoa. E quando você escuta a pessoa, me desculpa, mais ou menos assim, como se ela estivesse chorando porque tem uma unha encravada. E a pessoa que está atendendo a ela está com câncer. Então a gente tem que ter força, não valorizar demais as nossas dores, e também não ficar calado. Peçam socorro, tem atendimento fraterno. Procurem ajuda sim, mas não faça com que isso trave a vida de vocês. Mais mérito vocês terão, nós teremos, quando, apesar das nossas dores, nós nos dedicarmos aos outros. Mas vamos cuidar de nós, né? E ele vai dizer aqui: meu apóstolo vos instrui. Aí fica assim, qual o apóstolo? É o que está encarnado? Kardec, né? Provavelmente está falando de Kardec, que poderia ser o Consolador, que é um apóstolo dele também, que cá entre nós, alguns dizem que é João Batista, mas eu não disse isso, o Espírito de Verdade. Há uma grande controvérsia sobre isso. É um espírito elevado, ligado a Jesus. Mas aqui o apóstolo se refere a Kardec, que recebe uma missão, porque Kardec faz parte desse grupo de Jesus. Professor Hipólito, Leon Denis Sarrivaio, só que ele vem encarnado. Então você tem um grupo enorme de espíritos no lado espiritual, e no século XIX vem o professor Hipólito para receber essas informações. Agora ele veio sozinho? Não. Se ele falhasse, quem entraria no lugar dele? Até isso a espiritualidade previu. Leon Denis, que é muito ligado à casa aqui. Camille Flammarion, já ouviram falar nele? Astrônomo.
Gabriel Delane, Ernesto Bozzano, esses e outros vieram para dar sustentação do lado de cá, como encarnados, a esse trabalho da espiritualidade. E nos deixam essa obra maravilhosa que a gente chama de doutrina espírita. Informações sobre a realidade da vida, a vida espiritual. Eu sempre digo, o mundo espiritual não é mundo dos mortos, todos estão vivos. O que diferencia tudo é a matéria que nos reveste. E a criação de Deus não se limita àquilo que nós vemos, àquilo que nós ouvimos. Vai muito além disso. Isso a ciência está provando. Tudo é vibração. Os átomos aqui dessa madeira, dos corpos de vocês, tudo é matéria que vibra. E a matéria vai além dessa matéria aqui. Conforme eu disse no início, essa matéria é só 4% do universo. 96% é outro tipo de matéria, de energia, que a ciência quebra a cabeça para entender essa matéria escura. Só sabe que ela interfere na gravitação dos mundos. Por isso ela existe, porque não conseguem medir. Mas o nosso tempo está se encerrando. Jesus diz assim, que Ele quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila. Vocês têm que moldar a maleável argila. A vida de vocês está na mão de vocês, para vocês trabalharem a vida de vocês. A felicidade de vocês lá na frente depende do que vocês fazem hoje. Então façam bem, vivam bem o dia de hoje. Planejem a vida. Eu gosto de planejar, mas é importante viver o hoje. E do lado moral, por exemplo, se você tem que pedir perdão a uma mãe, não deixa para pedir amanhã. Porque se amanhã ela já se foi e você perdeu a chance, você vai se cobrar a vida toda por isso. Então, se reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho. Inimigos, não deixem inimigos nesse mundo. Olhem para vocês como um ser espiritual em evolução. Vocês não estão aqui apenas para essas coisas que a gente costuma e gosta de fazer. Eu sempre digo, viajem, se divirtam, vão ao cinema, vão ao teatro, vão à praia, namorem, né? Façam tudo o que gostam de fazer, mas não deixe de lado o ser espiritual que você é. Como disse Jesus, não construam um tesouro na terra onde a traça come e a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Qual é o nosso tesouro? Onde é que está o nosso coração? Se for nas coisas perecíveis que vão ficar aqui, o que a gente vai levar? Então, o que a gente leva desse mundo? Conhecimento e amor, que são as virtudes. É o que a gente tem que fazer do lado espiritual. Adquirir virtudes. Leiam o Sermão da Montanha, humildade, resignação, paciência. E vivam a vida como homens do mundo. Ninguém aqui precisa ser santo nesse sentido, né? Mas se esforcem para serem homens de bem. Eu vou ter que encerrar por causa do horário, tá bem? Convido todos a lerem esse capítulo que é muito bonito, Cristo Consolador, e não se esqueçam dessa ligação de Jesus com o Espiritismo. Tá? E prestem atenção à vida de vocês, às suas crianças, jovens. Olhem as pessoas de uma maneira um pouco diferente, de repente, do que vocês antes faziam, percebiam, né? Como irmão de verdade, como alguém que está a caminho com você, tá? E haja com amor, com ele e com você mesmo. Se ame também. Então, que Jesus abençoe a todos. Nosso Espírito de Verdade, que faz esse trabalho maravilhoso, né? Seu Altivo, Leandro Denis, toda a equipe espiritual, a gente agradece de coração, que eles abençoem a todos vocês. Então, obrigado, muita paz. Obrigada, Roberto, por mais esse estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Eu vou pedir aos médios que se coloquem, por favor. Vamos fechar os olhos, vamos nos ligar aos nossos guias espirituais. A vocês que já receberam o passe de tratamento também, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Vamos pedir ao nosso doce, amado Mestre, nosso médico maior, médico das almas, Jesus, a esses espíritos que já se encontram aqui, que desde cedo
preparando o ambiente da melhor forma possível. Então vamos agora pedir a essa espiritualidade que haja no nosso corpo, em cada célula do nosso corpo, para que possamos receber esses fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Aos médiuns que coloquem nesse momento suas melhores energias. Graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. Meninos espirituais. Essa condição de meninos espirituais nada quer dizer com a condição física. A maturidade é do senso moral. É indiferente da idade do corpo físico. O que nos traduz acerca dessa maturidade espiritual seria o conhecimento, que pode estar recém-encarnados neste momento na Terra e ser sábio, o grande conhecedor, dominar as leis morais. Seria pelo caminho que já percorreu nas experiências, encarnações e já avançou. Essa abordagem e analogia feita a meninos seria pelo fato de ainda estarmos na infância muito mais ligados na matéria, na condição de pouco conhecimento, poucas experiências, estar muito mais vinculados aos gozos terrestres, investir seus valores nas posses e paixões da terra. São infantis tanto no que se diz o conhecimento quanto na aplicação. Espírito que estão iniciando seus conhecimentos espirituais e que tomam suas decisões baseados apenas na pequenez da sua visão material. Kardec faz uma referência em homens carnais e espirituais, né? Os carnais, a gente fica preso nas paixões, né? E com isso a gente sofre consequências, porque quanto mais preso, mais vicissitudes a gente passa, né? E às vezes por pequenas coisas a gente sofre. E enquanto que os espirituais ou seres morais, né, eles já estão se esforçando, pelo menos, para se colocar numa posição, desenvolvendo as virtudes, que até o nosso amigo aqui falou. Esse senso de desenvolver aquelas qualidades, aquelas que nos tirarão da ignorância. E aí sim, da infantilidade espiritual. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Deus nosso Pai, doce Mestre Jesus, Espíritos amorosos que aqui se encontram, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por termos conseguido chegar aqui, por termos vencido as atribulações do nosso dia, dizermos presente mais uma vez ao teu chamamento. Por mais uma vez estarmos aqui estudando o teu Evangelho, tentando aprender, tentando nos melhorar a cada dia. Nos fortalece, nos sustenta, Senhor, nas provas dessa vida. Fortalece a nossa casa, que nos recebe com tanto amor. Agradecemos agora essa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, nosso querido Altivo, Lurdinha, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino e tantos outros queridos. Que nós possamos, Senhor, voltar aos nossos lares em paz, que lá ao chegarmos consigamos manter essa harmonia que daqui estamos levando. Fica conosco, Senhor. Pedimos agora em permissão, em nome de Jesus, em nome desses espíritos que aqui se encontram, e em nome de Deus, mais uma vez, para que nós possamos, muito agradecidos, pedir autorização para encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.